Nós estamos estudando uma passagem no livro de Atos, capítulo 2, que eu tenho lido com vocês a cada domingo já faz um tempo. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, em que nós estamos falando sobre alguns elementos que fazem uma igreja ser uma igreja. Qual é a atividade da igreja, qual é a finalidade da igreja, para que serve uma igreja. E nos últimos domingos eu tenho falado para vocês sobre o ensino dos apóstolos, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Que aqueles irmãos tinham um compromisso e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E tenho lhes falado sobre esses ensinos, sobre o que os apóstolos faziam, quem eram esses apóstolos. E hoje eu queria, acho que vou conseguir fazer isso, encerrar esse tema, esta questão do ensino dos apóstolos. Essa tarefa que a igreja tem que cumprir e que no livro do Atos isso aparece de um jeito poético e inspirador, como o ensino. Os irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E qual seria esse resumo do ensino dos apóstolos? Qual seria a mensagem central da igreja? O que é que esses irmãos estavam fazendo naquele tempo? Que palavra eles tinham? Dentre tantos textos que eu poderia abrir para vocês para falar o que eu quero falar hoje cedo, além do Atos 2, que eu já citei, tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu, um desses apóstolos de Cristo da igreja, do início da igreja, um dos que melhor conseguiu expressar, registrar os ensinos de Jesus. Ele tinha condições intelectuais, inclusive, suficientes para fazer isso. Sobretudo, ele tinha tido uma experiência com Jesus que foi das mais extraordinárias da história da igreja. Ele é um homem que tinha tudo para... e era oficialmente contrário ao cristianismo, ao evangelho, e ele viveu uma experiência de conversão extraordinária. E tamanha foi a sua experiência que ele se tornou aquilo que ele mesmo chama de escravo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha na vida, de tudo que ele era na vida, simplesmente para se dedicar a proclamar e a promover a mensagem e as pessoas que ele tanto perseguia antes da sua conversão. Então ele é um dos melhores registros que eu encontro no Novo Testamento a respeito dessa mensagem que os apóstolos começaram a ensinar. Foi o próprio Paulo que escreveu. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, você vai encontrar um trechinho, em que o Paulo explica, resumidamente, ele faz uma declaração, uma afirmação, quase que um resumo do que é essa mensagem que ele tem que pregar, que eu queria deixar para vocês hoje de inspiração a respeito de que mensagem é essa. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre este presente que nós recebemos de Cristo, que porque estamos em Cristo nós vivemos uma relação de amor com Ele e nós nos dedicamos a Ele. Ele vai descrevendo isso a partir do versículo 11, 2 Coríntios 5, a partir do 11, e ele vai falando que essa experiência que temos em Cristo, pelo amor que nós temos, que somos vinculados a Ele, isso acontece porque Cristo entregou a sua vida por nós. Jesus morreu para que nós tenhamos a vida dele. Ele fez uma troca conosco. Ele deu para nós a sua vida para que vivamos a vida dele. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Isso está lá em 2 Coríntios 5, ele vai explicando e vai falando sobre isso e desenvolvendo. E aí ele fala que porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e nos deu vida, então tudo é novo. Todas as coisas antigas passaram as tradições, passou a vida, passaram as tendências, passou a natureza antiga do ser humano, passou tudo é velho, tudo já é obsoleto, nada mais interessa, tudo se faz novo, porque nós estamos falando de uma realidade espiritual de ressurreição. É um poder espiritual daqueles que se entregam a Jesus, de ver nascer dentro de si tudo novo. Tudo é novo, o olhar para a vida é novo, o ânimo para a vida é novo, a tendência na vida é nova, a própria vida vive essa transformação e essa mudança, tudo se faz novo. E ele está explicando isso e vem falando assim,
e porque essas coisas estão novas, são todas as coisas novas, tudo já passou. Aí no versículo 18, ele fala assim: tudo isso, essa nova vida, esse poder de viver as coisas novas, essa salvação, tudo isso, versículo 18, 2 Coríntios 5, 18, tudo isso vem de Deus, que reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, todas as coisas, e nos confiou o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem. E Ele nos confiou essa mensagem de reconciliação. Portanto, nós, a igreja, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus, por nosso intermédio, estivesse fazendo um apelo. Por amor a Cristo, nós suplicamos a vocês: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, nós insistimos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Porque está escrito: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Eu digo para vocês agora, este é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Com essas palavras do apóstolo Paulo, eu entendo isso uma das mais belas declarações de resumo da mensagem. O título dessa mensagem que o apóstolo Paulo recebeu e quis passar para as pessoas, ele mesmo deu. Ele falou: Deus nos confiou a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Em Cristo, Ele reconciliou todas as coisas. A maneira como os irmãos da igreja, do início da igreja, diziam ter uma mensagem, eles usavam a seguinte expressão: nós temos um evangelho para vocês. Você já ouviu falar isso muitas e muitas vezes. Você que vive sob você que nasceu sob o ocidente judaico-cristão, você ouviu falar a palavra evangelho em algum momento na sua vida. Esse era o termo que eles usavam para descrever essa mensagem que o Paulo aqui resumiu. Eles diziam: nós temos um evangelho para o mundo, nós temos um evangelho para o mundo. Se você abrir o seu Novo Testamento, logo nas primeiras páginas, você vai ler lá: o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos. Nós temos um evangelho para oferecer para o mundo. Essa era a palavra. Essa palavra evangelho é uma palavra que vem da língua grega e que era muito usada pelo Império Romano. Ela tinha uma relação direta com uma atividade do Império, uma atividade política do Império. Então, os primeiros ouvintes dessa mensagem faziam uma ligação direta entre o que ouviam com a sua vida, com o seu contexto histórico e político. Eles ouviam os discípulos falando: nós temos um evangelho para você, nós temos um evangelho para você. O que é que eles entendiam de cara quando eles ouviam essa mensagem, essa palavra sendo falada? Nós temos um evangelho. O que eles entendiam? Provavelmente eles entendiam alguma coisa muito parecida com o que existia no mundo político greco-romano, que era o evangelho do Império Romano era um indulto, um perdão. Era, sobretudo, uma boa notícia. Toda vez que o imperador, qualquer um dos imperadores, ele quisesse oferecer uma boa notícia para o povo, ele tinha um evangelho. Era isso. Boas notícias, desde boas notícias convenientes a ele mesmo. Por exemplo, quando nascia um herdeiro no império, era uma boa notícia. Nem sempre para o povo, mas para o imperador geralmente era. Nasceu um herdeiro. Nasceu aquele que vai dar sequência à dinastia. Então o imperador proclamava o seu evangelho para todos os cantos. Temos um evangelho vindo do império. Nasceu o herdeiro. Temos um evangelho.
E geralmente também quando o imperador queria fazer um agrado para o povo em tempos de festividade, em tempos de grandes festas no império, havia indultos, havia perdões nacionais, perdões de dívida, perdões de condenações jurídicas, havia perdão. Então, quando o imperador quisesse perdoar por algum motivo, porque ele fosse muito benevolente, tivesse de bom humor, acordasse com o pé direito naquele dia e dissesse, se ele fosse canhoto, seria com o pé esquerdo. A gente tem um preconceito, né, com os canhotos. Se fosse... ele acordasse com o pé de chutar bola, ele ia falar o seguinte: eu tenho uma boa notícia para vocês, eu vou perdoar suas dívidas. E perdoava dívidas dos camponeses. Isso acontecia muito raramente, mas acontecia, era uma boa notícia. Vou perdoar um condenado dentre vocês. Isso aconteceu, por exemplo, quando Jesus Cristo ia ser crucificado. Vocês lembram disso? Houve perdão para um ladrão. Eles falaram, para um criminoso. Quem que vocês querem que eu perdoe? Para quem será o evangelho esta manhã? Para Jesus, que vocês estão chamando aí de rei dos judeus e disseram que ele teve uma blasfêmia contra o povo? Ou para o Barrabás, que é um bandido que eu prendi aqui? Para quem que vocês querem que eu dê o evangelho? E o povo escolheu dar o evangelho para o bandido e não para Jesus. Este evangelho era uma boa notícia. Uma boa notícia de que havia perdão. Uma boa notícia de que um rei havia nascido. Isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho de Jesus. Mensagem do Evangelho de Jesus que os primeiros irmãos começaram a distribuir, a proclamar por todos os cantos, era a mensagem de que havia nascido o rei dos reis, e que esse rei trazia perdão. Portanto, quando os irmãos começavam a falar sobre evangelho, eles estavam trazendo uma boa notícia. Isso é tão importante porque no decorrer da história do cristianismo e na nossa maneira de atuar no mundo, nós esquecemos que a mensagem de Jesus é uma boa notícia. Muitas vezes esquecemos. Muitas vezes nós tratamos a mensagem de Deus como uma mensagem de condenação ao mundo, ao invés de entendermos a mensagem de Deus como uma mensagem de boa notícia. Evangelho literalmente quer dizer boa notícia. Qual é a mensagem da igreja? O que a igreja está fazendo para o mundo? A igreja está dizendo para o mundo que nós temos uma boa notícia para oferecer para as pessoas. Agora, seja franco comigo, pense um pouquinho sobre o que você tem ouvido, e o que você pregou, o que você ensinou, sobre como você tratou na sua vida e o que você entendeu na sua tradição religiosa ser a mensagem do Evangelho. Quantas notícias boas nós ouvimos na igreja a respeito do que Deus tem para nós? Quantas notícias boas de verdade nós ouvimos de Deus? Muitas vezes a mensagem que nós ensinamos, que pregamos, ou a qual nos dedicamos, é uma mensagem de condenação, de punição, de problema. É muito comum, foi muito comum na história da igreja evangélica nesse país, há pelo menos há 30 anos, antes dos 30 anos que nós vivemos hoje, nos últimos 30 anos isso mudou, mas antes disso, era muito comum que a igreja baseasse a sua mensagem evangelística na condenação ao inferno. A gente ouvia pregadores falando com muita força em televisão, ouvia em acampamentos o seguinte: se você não aceitar Jesus essa noite, você vai para o inferno. Você vai para o inferno é um lugar feio que vai queimar você para sempre. Cuidado com o inferno, cuidado com o diabo que ele vai te pegar. Amigão, quem é que não se converte ouvindo um negócio desse? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Opa, Deus me livre, então eu quero, tá bom. Durante muitos anos, a base da mensagem cristã era a informação do medo do inferno. E aí fazia com que um monte de gente aderisse à fé cristã, não porque tivesse discernido o amor de Deus, mas simplesmente porque descobriu que se não aceitar vai para o inferno. Então, para eu não ir para o inferno, eu faço o que esse pastor está falando aí. Porque a mensagem sempre foi muito carregada dessa informação ruim. Durante muitos anos, a igreja perdeu de vista a mensagem do Evangelho, de verdade, e muitas vezes na nossa vida nós vamos perdendo isso. E a gente deveria ser, pelo menos, sincero e não fazer propaganda enganosa. A gente fala que eu tenho uma boa notícia, quando o cara entra só tem má notícia para ele.
A gente devia logo assumir o seguinte: eu tenho uma má notícia para vocês. Uma má notícia para esse mundão de meu Deus aqui. Deus está vindo com uma saraivada e vai matar todo mundo. E só tem um jeito de você escapar desse fogo de ira de Deus. É se você rezar na minha cartilha. E aí, sejamos honestos. O inferno deve ser tão pior do que aguentar esse pastor que é melhor ficar com ele. O inferno deve ser... Porque ele pinta o inferno tão feio que é melhor ir na igreja todo domingo. É melhor. Melhor fazer sacrifício, ser bonzinho na igreja, porque o inferno deve ser tão pior do que essa religião que esse cara está mostrando, que eu prefiro a religião dele. E aí a gente vai jogando fora e perdendo o maior valor da mensagem de Deus, que é uma boa notícia. A boa notícia de que Deus veio salvar, libertar, restaurar. E aí todo o Novo Testamento usa linguagens diferentes, cada escritor usa linguagem diferente para dizer a mesma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus veio salvar e libertar você. Aí o apóstolo Paulo chama de que Deus veio reconciliar você com Ele mesmo. E cada um dos discípulos vai escrevendo isso de maneira diferente. O próprio Paulo vai escrever isso de modo diferente em outras ocasiões. Deus veio libertar, veio restaurar, veio salvar. Deus veio atrair, Deus veio dar nova vida, Deus veio trazer luz, Deus veio alimentar a alma, Deus veio ser o pão. Cada um dos discípulos fala de um jeito diferente, mas a mesma coisa. Deus veio reconciliar você com Ele. Deus veio perdoar os seus pecados. Deus veio trazer luz nas trevas da sua alma. Deus veio tirar você da morte para a vida. Deus veio fazer todas as coisas antigas passarem e te dar uma vida nova. Deus veio fazer alguma coisa para você. E isso é uma boa notícia. Você entende o que eu estou dizendo? Todas as expressões que o Novo Testamento usa, que cada um dos discípulos escreveu de um jeito e deixou registrado de um jeito, todas elas querem dizer a mesma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu escolhi o texto da reconciliação, poderia ter escolhido qualquer outro para dizer o que eu estou dizendo. Deus veio salvar, libertar, restaurar, reconciliar, trazer de volta, dar vida, dar luz, dar alimento. Deus veio na nossa direção para fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Tem uma boa notícia para você. E aí a igreja precisa se ocupar dessa mensagem e atualizá-la de acordo com as necessidades do seu lugar, das pessoas, do mundo em que ela está. É isso. Deus sempre tem uma boa notícia. Você chegou como aqui essa manhã? Você chegou aqui agoniado, cansado, oprimido? Eu tenho um evangelho para você essa manhã. Deus, em Cristo, estava trocando todos os pesos da sua alma por um fardo mais leve. É uma boa notícia. Você não precisa mais carregar pesos na sua alma, você pode trocá-los com Jesus, que lhe dá um fardo leve. Como é que você chegou essa manhã aqui? Cheio de pecado? Com a consciência culpada? Sabendo que anda fazendo coisas que a sua própria consciência condena? Você veio aqui num ato desesperado porque a consciência já está indo embora e você não consegue nem se dar conta de pensar no mal que está fazendo. Mas alguma coisa ainda dentro de você ainda grita e você ouve muito baixinho, mas ainda tem alguma voz dentro de você dizendo: olha, está errado, ainda dá tempo, está errado, ainda dá tempo. Você veio para cá cheio de pecados. Tem uma boa notícia para você. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, para que você hoje, se você quiser, você tenha uma nova vida, livre de todos eles, porque você se tomou consciência de que eles fazem mal. Você tem uma boa notícia para você. Jesus não veio te dar uma notícia de que os seus pecados vão te levar para o inferno. Ele veio te dar a notícia boa de que você não precisa mais viver nos seus pecados. Não precisa. Uma boa notícia, você pode ser liberto essa manhã. Você entende isso? A mensagem do Evangelho é uma boa notícia. Salvação para quem está perdido, libertação para quem está escravizado, restauração para quem está destruído. Como é que você veio para cá essa manhã? Eu vim destruído, a minha vida eu estou em frangalhos. Eu estou amassado, triturado, tudo na minha vida, a minha casa caiu. Eu não sei para onde eu vou, ninguém olha para mim.
Eu me sinto a última possibilidade da existência. Nada em mim dá certo, eu estou arrebentado. Quero dar uma notícia para você. Jesus veio restaurar, fazer de vidas que estão destruídas, vidas novas. Fazer de onde está deserto, brotar água. Ele veio fazer isso. Ele veio restaurar vidas, restaurar relacionamentos, restaurar famílias, restaurar tudo. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é de que Deus em Cristo estava fazendo tudo novo. Salvação, libertação, restauração, esclarecimento, firmeza, paz de espírito, alívio de cargas emocionais, tratamento de traumas que o passado nos deixou. O que é que eu trago para qualquer questão da vida que eu traga como peso e como morte? A boa notícia, que é a mensagem dos irmãos, que é o ensino dos apóstolos, a boa notícia é de que Deus veio para reconciliar tudo. Tudo. Essa é a mensagem que a igreja tem que oferecer para o mundo. E essa é a única mensagem do Evangelho que nos interessa. Isso é Evangelho, isso é a mensagem. A igreja tem uma boa notícia e a gente deveria tomar consciência disso todos os dias, e que nós temos uma boa notícia para oferecer para o mundo, para oferecer através da igreja, para oferecer através das nossas vidas. É uma boa notícia e não uma má notícia. Agora, como tudo no Evangelho se transforma para nós muitas vezes num grande paradoxo, essa boa notícia de Deus, ela pode se tornar numa má notícia para aqueles que a recebem. Por isso que o Paulo, quando escreve esse texto aqui de Coríntios, ele fala: Deus estava reconciliando consigo o mundo inteiro e nem levou em conta os pecados. Ele está reconciliando, ele só quer salvar, só quer salvar, só quer salvar. Poxa, que notícia maravilhosa. Mas daí o Paulo faz uma vírgula e diz assim: mas eu suplico a vocês, eu rogo, eu imploro, pelo amor de Deus, reconciliem-se com Deus. Ora, por que isso? Por que é que uma notícia tão boa, a gente oferece alguma coisa tão boa de presente e a gente tem que falar: pelo amor de Deus, recebe, por favor, recebe isso? Porque infelizmente nós, os seres humanos, num mundo caído como o nosso, com a consciência caída como a nossa, com todos os desvios que carregamos na alma e na existência, nós não fomos feitos, nós não nascemos prontos, nós não estamos predispostos a receber um presente como esse. Nós não estamos prontos para receber boas notícias, especialmente a notícia de que Deus está reconciliando consigo todas as coisas por conta própria, sem precisar de nós, sem que tenhamos feito qualquer coisa para que isso acontecesse e sem levar em consideração os pecados que cometemos. A isso os irmãos chamaram de graça, que ele fala aqui em 2 Coríntios 8. Por favor, não recebam em vão a graça de Deus. Por favor, reconciliem-se com Deus. Por favor, aceitem esse presente. Pelo amor de Deus, aceita o presente de Deus. Por que é que a mensagem do Evangelho tem que fazer um apelo desses? Porque nós não estamos preparados, predispostos a receber presentes. A gente quer pagar por isso. A gente não acredita que alguém seja tão generoso assim no mundo para nos dar alguma coisa deste tamanho. A gente não acha que pode confiar. A gente não acha que é digno de receber. E a gente vai construindo essas barreiras à mensagem do Evangelho.
E eu não estou falando aqui das pessoas que não aceitaram Jesus um dia, que não quiseram ser crentes, nada disso. Eu estou dizendo para nós aqui hoje, vocês que estão sentados aqui comigo e quem estiver me assistindo um dia, nós aqui, vocês que disseram para si mesmos um dia já, eu já aceitei Jesus e seu amor, nós ainda relutamos em aceitar o presente de evangelho de Deus que se atualiza conforme a nossa necessidade. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa mais carregar pesos na sua vida. Essa notícia só é boa se eu quiser aceitar um presente. Tenho uma notícia para você. Os seus pecados foram perdoados. Você não precisa mais sentir culpa. Isso é uma notícia horrível, infernal para aqueles que passam a vida inteira achando que por conta própria vão conseguir se bastar existencialmente diante de Deus e diante do mundo. Para aqueles que se acharam sempre bonzinhos e muito bons e que fizeram tudo funcionar do seu jeito e muito perfeitamente, a casa caiu e alguém fala, você não consegue, deixa que eu faço por você. Não, me perdoa, mas eu não vou deixar ninguém fazer por mim. Eu sempre fiz, eu sempre dei conta, eu soluciono a minha vida, eu resolvo as minhas coisas, está tudo sob controle, está tudo sob controle. A cena que me parece é isso, o camarada está se afogando, morrendo afogado e dizendo, não, está tudo sob controle, está tudo sob controle, de alguma maneira eu vou descobrir um ralo e vou puxar o ralo e esse marzão na minha frente vai embora, porque eu tenho controle de todas as coisas, eu sei o que fazer, na hora certa eu sei o que fazer, eu vou dar um jeito e está se afogando e se afogando. Não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de presente, eu não preciso de graça, eu não quero nada de graça, porque eu aprendi com muita honradez na vida que eu tenho que pagar por tudo que querem me dar. Não estou aqui para receber de graça de nada. Então não tente me ajudar, por favor não me ajude, por favor não me ajude. E aí a mensagem do Evangelho está sendo gritada por pessoas que estão às margens dos nossos oceanos de tragédia, dizendo assim para nós, deixa eu jogar um colete para você, deixa eu nadar até aí e puxar você, porque você não vai conseguir vir sozinho, deixa eu te ajudar. Os apóstolos, os mensageiros do Evangelho são esses caras gritando assim para a gente a mensagem. É de graça, deixa eu te salvar, deixa eu te curar, deixa eu te libertar, deixa eu te restaurar, deixa eu reconciliar sua vida com você mesmo, deixa eu reconciliar seus relacionamentos, deixa eu reconciliar sua consciência com o Criador, deixa eu te salvar, deixa eu te salvar, deixa eu te salvar, pelo amor de Deus, deixa eu te salvar. Que cena extraordinária que o Paulo nos oferece aqui para a gente imaginar, uma pintura. Deixa eu te salvar, deixa eu fazer. Eu tenho uma boa notícia para você. Por que você não quer aceitar isso? Por que você não quer aceitar a boa notícia? Porque é de graça. Eu não quero nada de graça na minha vida. Porque você está me pedindo para eu me tornar vulnerável diante dessa mensagem. E eu não sou aqui na terra para me tornar vulnerável, não. Fui eu sempre que banquei tudo. Eu sou muito forte. Sou muito forte. Eu sou da geração que aprendeu que homens não choram. Eu dou conta. Pode me envergar que não vai me quebrar, porque eu dou conta. Não, você não dá conta, eu tenho uma boa notícia. Aquele que dá conta quer salvar você, quer libertar você, quer restaurar você. Não, não quero. Não quero porque é de graça. Eu não quero nada que seja de graça. Essa notícia aí que você está me dando não é boa, não. É ruim. É ruim, eu não quero essa notícia. Não quero porque eu dou conta sozinho. Não quero essa notícia. Não quero me vulnerabilizar diante desse Cristo. Eu não quero reconhecer que eu estou em estado de falência. Eu não quero sequer reconhecer que eu estou em pecado. Quem disse que eu estou em pecado? Cada um tem que fazer o que dá na sua telha. Eu estou fazendo o que eu quero. Se o meu coração manda, eu faço. Pelo menos não sou hipócrita, como uns e outros aí, que vivem dizendo que são santos e vivem vivendo a vida na lama. Eu assumo. E quem diz que está errado? Quem é você para dizer alguma coisa sobre a minha vida e as minhas práticas? Quem é você para dizer isso? Não estou, não. Eu tenho uma boa notícia para você. A sua vida está do jeito que está porque você está sim vivendo em pecados. Você sim desenvolve comportamentos que destroem sua alma e a alma dos outros.
E você precisa simplesmente receber a graça de Jesus, o perdão, para que você seja liberto dessa escravidão à qual você foi submetida. Escravo não sou escravo não. Escravo é você que aceita essa mensagem de Jesus que nem fosse um cordeirinho na mão desses pastores e apóstolos, desse ensino dos apóstolos aí. Não, eu faço o que me dá na telha. Não, querido, eu queria te dizer que livre não é aquele que faz tudo o que quer. Livre é aquele que pode dizer não para aquilo que faz mal, ainda que queira fazer. Livre é aquele que já conseguiu dominar o seu espírito, porque tem um espírito superior, o Espírito Santo de Deus, que o habita e o ajuda a não fazer aquilo que os seus desejos gritam por vontade, mas que ele sabe que ele faz mal e faz mal para os outros. Isso chama-se salvação, isso chama-se libertação. Isso que você chama de liberdade, fazer tudo que dá na telha, do jeito que você quer, chama-se na verdade escravidão. Você é escravo dos seus próprios desejos. Por favor, aceita esse presente. Não, me desculpe, mas eu prefiro continuar escravo dos meus desejos. Eu prefiro continuar escravo das minhas tendências. Eu prefiro continuar decidindo o que é certo e o que é errado na minha vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Por favor, aceite de presente a libertação. Deixe Deus reconciliar sua alma com Ele mesmo. Não quero. As pessoas às vezes estão se afogando num mar de mágoa, de trauma, de peso do passado, de notas que foram assinadas com dívidas de 10, 20, 30 anos atrás. Ele me paga o que ele fez para mim. O que foi? Foi ontem à noite? Não, faz 20 anos. Que não sai da minha cabeça o que ele me disse naquela noite. Ah, Deus é justo. Deus é justo, alguma coisa ainda vai acontecer, mas o que foi? Faz 10 anos que eu estou esperando a justiça de Deus. O que você quer dizer com isso? Que Deus faça justiça para aquele camarada que me fez mal. Que Deus faça justiça para aquela mulher que me fez mal. Por favor, aceite a mensagem do perdão, da restauração da alma. Aceite. Aí você vai poder olhar para o seu passado, vai poder perdoar seus pais, vai poder perdoar sua família, vai poder aliviar seu coração de tudo que você carrega, vai ficar livre para olhar para frente, você vai ser livre para realizar coisas que você de fato quer realizar, que você nem sabia que queria. A sua profissão vai mudar, o seu olhar para o mundo vai mudar, você vai ser livre, porque não existe nada que aprisione mais um ser humano do que uma mágoa. Você vai ser livre, você vai ser livre, você vai ser livre. Não, desculpa, não quero essa mensagem, a mensagem é ruim. É ruim, não quero. Eu prefiro passar minha vida inteira justificando tudo que eu sou por causa do que fizeram comigo. Se você tirar as minhas muletas emocionais e essa liberdade toda, eu não quero essa libertação. Essa mensagem eu não quero, ela é ruim, ela não é boa. Eu não quero isso, porque eu prefiro continuar andando para frente, carregando essas coisas todas e justificando a minha vida com base em tudo que me fizeram. Não quero libertação. Essa notícia é ruim, eu não quero esse negócio não, me deixa aqui com as minhas muletas, por favor. Eu prefiro isso. Eu quero ter desculpas para não fazer o que eu tenho que fazer na vida. Entendem como uma boa notícia pode se tornar a pior notícia do mundo? Eis que eu trago para vocês um evangelho. Eu quero dizer para vocês essa manhã uma boa notícia. Boa notícia para você que está falando, para mim não. Vou ter que me vulnerabilizar, vou ter que abrir mão da minha justiça própria, vou ter que me humilhar diante de Deus, vou ter que mudar meu comportamento, vou ter que deixar os meus pecados, vou ter que perdoar meus pais. Ô pastor, faça-me um favor, hoje é domingo, daqui a pouco tem jogo, você vem com esse papo aí de que eu tenho que mudar tudo na minha vida. Eu não quero isso, ué. Eu prefiro muito mais essa vidinha religiosa aí de que você prega, finge que eu estou ouvindo e acreditando, eu finjo que eu gosto do que você fala, eu ajudo aí, você ajuda aqui, a gente vai vivendo, cantando as musiquinhas, até Jesus voltar, porque é melhor, você ficar mexendo muito, esse negócio não é bom, coisa nenhuma. Quer tirar meus vícios, tirar meu comportamento nocivo, você quer tirar, por favor, isso não é notícia boa não.
Seja honesto, pastor Alexandre, pelo menos prega o inferno, que é melhor. Você fica pregando, isso é pior que o inferno. Essa libertação que você está oferecendo é pior que o inferno. Entendem como uma boa notícia pode se transformar numa má notícia? Porque nós não estamos predispostos a receber presentes. Então eu queria dizer para vocês nessa manhã que a Igreja de Jesus Cristo só tem uma boa notícia para dar para os seres humanos: de que Deus está salvando tudo e todos, de modo integral, por causa de Cristo Jesus. E que isso está disponível para todos nós. E isso é uma notícia maravilhosa de boa. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Uma boa notícia. Agora, o que nos cabe é orar. Primeiro, orar da seguinte maneira: eu entendi, eu ouvi de novo essa mensagem, eu quero ser sim liberto. Quero ser salvo, quero ser restaurado, de novo e mais uma vez. E eu tenho uma boa notícia sobre a boa notícia, é que essa notícia nunca acaba. Essa notícia boa vai continuar até Jesus voltar. Então, se você tem 15 anos hoje, ou se você tem 75 anos hoje, 85, 95, 105, não importa quantos anos você tenha, todos os dias você acorda e Deus olha e fala: tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. O problema é que é uma notícia que não muda. Para quem gosta muito de novidade, vai ter dificuldade também com essa boa notícia. Ela é sempre a mesma. Deus está salvando o mundo através de Cristo Jesus. Imagina você acordar todas as manhãs e ler o mesmo bilhete: eu estou salvando você por causa de Jesus. Eu estou salvando você por causa de Jesus. Mais uma vez, deve ser uma notícia horrível para quem não quer ser salvo. Mas é uma notícia maravilhosa para quem sabe que precisa de Deus todos os dias. Para alguns de nós, essa mensagem vai ser atualizada no nosso coração com a consciência, com a fé de que de fato precisamos de Deus e queremos Deus e precisamos ser salvos. E eu quero. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de me salvar. Obrigado porque não importa o que tenha acontecido com a minha vida, o Senhor continua querendo me salvar. O Senhor não desistiu de mim. Eu sou volátil, parece que ontem eu queria uma coisa, hoje eu quero outra, eu sinto coisas difíceis, eu sofro com isso tudo, mas eu agradeço ao Senhor porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou acreditar de novo, eu vou aceitar de novo a sua graça, o seu perdão. Obrigado pela boa notícia. Me liberta de novo, me salva de novo. Faz isso de novo em minha vida. Para alguns de nós, essa manhã, essa oração que nós vamos fazer pode ser uma oração de atualização da consciência. Eu quero, eu aceito, me liberta, me salva, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado por sua salvação. Eu já havia me esquecido que o Senhor está salvando, eu já havia me esquecido que o Senhor não desiste de restaurar todas as coisas, eu já havia me esquecido de que o Senhor quer salvar. Para alguns de nós é a mensagem pela primeira vez na vida, de alguém dizer de modo claro, objetivo, e na verdade é a primeira vez que a gente consegue ouvir de modo consciente alguém dizer, e a gente entende, alguém dizendo assim: a vida é um presente, a salvação é um presente, o Evangelho é uma boa notícia, Deus é um presente, Cristo é um presente, não há condenação, não há morte, não há subjugo, não há religião, não há processo, não há tentativa de nada, é só um presente. Você nem sabia, talvez você nunca tenha ouvido de modo consciente alguém lhe dizer isso, talvez alguém já tenha lhe dito, mas você não tenha ouvido de modo consciente isso. É um presente. Para alguns de nós pode ser a primeira vez, a primeira oração da vida. Eu quero esse presente, eu nem sabia que era de graça, mas eu aceito esse presente. Se você fizer essa oração hoje pela primeira vez na sua vida, você vai ganhar um presente. Eu quero esse presente. Não faça vã a graça de Deus, receba. Faz essa oração para você. Para outros de nós, talvez seja amanhã de orar dizendo assim: eu não estou predisposto a receber esse presente. Eu sou um bom religioso, vou na igreja há bastante tempo, vivo a vida inteira na igreja, mas eu não estou afim não. Eu não consigo acreditar que eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu não consigo acreditar, não passa na minha cabeça esse negócio de presente de Deus, não passa. Eu não consigo perdoar, eu não consigo restaurar, eu não consigo mudar meu comportamento, eu não consigo.
Assuma para você mesmo a sua predisposição em negar o presente de Deus. Assuma hoje, pelo menos isso. Pelo amor de Deus, aceita a mensagem. Pelo amor de Deus, começa a aceitar a mensagem. Assuma para si mesmo a sua predisposição de não aceitar presentes. Eu não consigo. Eu passei a vida inteira aprendendo de outro jeito. Não entra na minha cabeça. Ore pelo menos assim. Diga isso para Deus. Quem sabe o primeiro presente da sua vida seja o seu coração quebrantado diante dele. Eu não consigo. A mensagem do Evangelho para você essa manhã é: pelo amor de Deus, receba uma boa notícia para a sua vida. Ela é uma boa notícia. Receba isso na sua alma, na sua existência. Em nome de Jesus. Porque Deus está reconciliando tudo consigo mesmo, por causa de Cristo Jesus. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é de que nasceu o nosso Salvador. Nasceu o nosso Rei. A boa notícia é de que Ele veio dar presentes. Perdão, restauração, libertação, salvação, graça, misericórdia, nova consciência, nova vida, nova postura, novo comportamento, nova família, novo olhar, nova disposição. É de graça. É de graça. É de graça. Quem quer presente? Vou jogar aviãozinho de presente para vocês essa manhã. Quem quer presente? Salvação para você ali, cura para você, libertação, graça, misericórdia, reconciliação com a família. Quem quer presente? Quer? Recebe aí, ué. Estou jogando. Olha a minha unção aqui, ó. Se eu tivesse um paletó, agora você ia ver o que eu ia fazer. Presente para todo mundo. Graça de Deus. Graça de Deus. Salvação, libertação, restauração, cura. Em nome de Jesus, é isso. Presente, presente, presente. Quem quer, diz amém quando eu orar. Que seja assim todos os dias, que essa igreja pregue isso, que aqui venha muita gente que quer presente, muita gente que precisa de presente, e que em nome de Jesus a gente consiga pregar a mensagem da graça de Deus todos os dias, até que Ele volte. Quer presente? Feche seus olhos e ore comigo agora. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Deus tem um presente para você.